Olá, hoje a gente vai falar sobre refrigerantes, sobre os refrigerantes utilizados no ciclo de refrigeração, né? E durante esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns momentos importantes na história dos refrigerantes, Protocolo de Montreal, que foi outro acontecimento importante relacionado aos refrigerantes, né? Características dos refrigerantes, comparando algumas propriedades físicas, comparações no ciclo de compressão a vapor, também falar sobre a nomenclatura. Nesse meio termo também a gente vai fazer alguns exercícios para realizar essas comparações e também falar um pouco sobre aspectos de segurança na utilização e no manuseio desses refrigerantes. Bem, de acordo com o Stoker e Jabardo, o livro sobre refrigeração industrial, ele ressalta 3 momentos importantes na história dos refrigerantes, sendo o primeiro deles o ciclo de compressão a vapor em si, a grande popularização que ocorreu devido à utilização de motores elétricos para acionar os compressores. O segundo ponto foi justamente o desenvolvimento dos compostos halogenados e o que possibilitou então a sua introdução no mercado, possibilitando até a refrigeração doméstica. Nesse ponto aqui vale ressaltar que existem vários tipos de refrigerantes, e todos dependem da aplicação. Existem o CF6, a amônia, os carbonetos, os CO2, até o ar e a água podem ser utilizados como refrigerantes, o hidrocarbonetos também. E basicamente os setores industriais e comerciais utilizavam basicamente a amônica, justamente por apresentar copos mais altos. Porém, tem essa desvantagem que a amônia é tóxica. A amônia é o dióxido de enxofre, o cloreto de etileno, o cloreto de metileno, são altamente tóxicos. E isso, durante a década de 20, causou doenças, mortes e afastamentos no trabalho, que demandou que as empresas da época buscassem outras soluções. Aí passaram esse desafio para a GM, para a General Motors, e eles em 3 dias desenvolveram o R21, que foi o primeiro CFC, o primeiro composto de clorofluorcarbono. Depois do R21 foram popularizados muitos outros, inclusive o R12, que era considerado assim, o principal refrigerante para uso comercial. E os CFCs se tornaram cada vez mais e mais fortes, mais presentes na indústria, no comércio, uso doméstico também. Porém, justamente devido a seu baixo custo e sua versatilidade. Mas foi percebido que ele também causava um grande efeito negativo na questão ambiental, que ele causava problemas com a camada de ozônio. Ele afinava a camada de ozônio, e a gente vai ver mais um pouco quando for falar do Protocolo de Montreal, que é justamente o terceiro ponto, que foi a terceira revolução, assim, o terceiro ponto importante que ele destaca sobre a substituição dos CF6 devido justamente à camada de ozônio, aos seus danos. Só uma curiosidade é que o éter etílico foi o primeiro refrigerante a ser utilizado comercialmente em um sistema de compressão a vapor em 1950. Bem, falando um pouco sobre o Protocolo de Montreal, ele foi um tratado internacional que entrou em vigor em 89, a fim justamente de proteger a camada de ozônio contra os agentes que afinavam a sua espessura. Então, temos aqui que os CF6 são dos maiores responsáveis por esse processo. Os CF6 são justamente os clorofluorcarbonetos, que são compostos artificiais que possuem carbono, flúor e cloro em sua estrutura, em sua composição. Os CF6 degradam a camada de ozônio devido à relação que existe entre o ozônio e o cloro, que eu vou explicar agora. A camada de ozônio basicamente funciona através dessa reação, que, como vocês podem ver na setinha, ela ocorre tanto para esse lado quanto para esse lado. O oxigênio, a molécula livre de oxigênio, se junta com o O3, se reage com o ozônio, e forma 2 moléculas diferentes de O2, do gás oxigênio. Porém, essa reação também ocorre no sentido reverso. O O2, se juntando com mais O2, pode formar O mais O3. Essa é a reação normal que define a camada de ozônio e que faz ela se manter estável do jeito que ela é hoje. Porém, com a introdução do CF6 na atmosfera, devido à radiação ultravioleta e energia advinda do Sol, a gente tem o desprendimento de uma molécula dessa do Cl, do cloro, da molécula do CFC. E isso acaba catalisando a reação da camada de ozônio. Tanto ele vai gerar mais O2 com O2, quanto ele vai gerar mais essa parte aqui também, do oxigênio com o ozônio. Porém, o que acontece também é que o Cl se junta com o O3, reage com o ozônio, formando monóxido de cloro com oxigênio.
A partir daí já começa a ter um problema, né? Que essa reação aqui não é reversível, né? Ela, quando ocorre, ela não volta nessa direção também. E o que ocorre, além dessa primeira reação, é que o monóxido de cloro pode se reagir com outro oxigênio, formando outro cloro livre, a mesma molécula, e O2. E esse efeito pode ocorrer milhões e milhões de vezes com apenas uma molécula de cloro. Isso causa um dano assim, bem maior do que você espera, né? Porém, você considerando que cada molécula dessa pode repetir esse processo milhões de vezes, daí que chega o dano prejudicial à camada de ozônio, né? Que o protocolo de Montreal tentou reduzir. Mas como eu falei anteriormente, essa reação ela tem ida e tem volta. Ou seja, a camada de ozônio ela vai se recuperar e espera-se que com as ações estabelecidas no protocolo de Montreal, até 2050 toda a camada de ozônio esteja de novo onde estava antes da introdução do CFCs na atmosfera. No protocolo de Montreal também foram criados esses dois indicadores, o ODP e o GWP. O ODP significa Ozone Depleting Potential, que quantifica o potencial de destruição da camada de ozônio que um particular composto apresenta relativo ao R11, no qual se atribuiu o valor arbitrariamente de 1. Ou seja, quanto maior esse ODP, maior o potencial de destruição da camada de ozônio em relação ao R11. O segundo indicador, ele não tem a ver com a camada de ozônio, mas ele tem a ver com o aquecimento global. Ele significa Global Warming Potential. E ele quantifica justamente o potencial de agravamento do efeito estufa, medido em relação ao R11 novamente. Só para ter uma base de parâmetro, o CO2 que está aqui, ele tem um GWP de 5.000 em relação ao R11. Ou seja, ele é bem mais prejudicial ao aquecimento global, ao efeito estufa, do que o R11. Agora a gente vai falar um pouco sobre as características desejáveis para um fluido refrigerante. E novamente utilizando o Stoker Jabbardo, né, o livro, ele fala de 9 características que os fluidos refrigerantes devem apresentar para ser úteis, comercialmente viáveis e tudo mais. O primeiro é a característica termodinâmica favorável. Isso é um dos fatores que a gente mais vai falar aqui durante o vídeo, que a pressão de trabalho, o ponto de fusão e ebulição e a temperatura crítica de cada refrigerante é muito importante para definir se ele vai ser viável em uma aplicação ou não. O segundo ponto é a estabilidade química, que é uma coisa que ajudou bastante os CFCs a serem difundidos, que também fazem com que eles são bastante nocivos à camada de ozônio, porque um composto CFC pode ficar na atmosfera por até 100 anos, realizando todo aquele ciclo que eu falei, né? Ou seja, um potencial destrutivo muito grande para a camada de ozônio. Mas os refrigerantes devem apresentar essa estabilidade química para que ele não interaja com outros compostos durante o circuito frigorífico. Pode ser que ele tenha contato com óleo, lubrificante do sistema e tudo mais, então ele tem que ser estável quimicamente. Ele não pode ser tóxico devido à possibilidade de vazamento no sistema, de alguém que esteja fazendo manutenção ou então que esteja no ambiente refrigerado. Ele não pode ser tóxico para apresentar o nível de nocividade, né, ao ser humano e a quem esteja no ambiente refrigerado. Ele também não pode ser inflamável devido ao mesmo problema da toxicidade, né? Um caso de vazamento, ele não pode ser inflamável para que não ocorram combustões e explosões. Ele deve ser compatível com óleo de lubrificação do compressor. Como eu falei, em alguns casos, principalmente se a instalação for automática, pode ocorrer um retorno de óleo pela tubulação, né, onde o líquido refrigerante passa. Então, ele deve ser compatível com esse óleo para fim de evitar problemas tanto de má eficiência quanto de problemas físicos mesmo do equipamento. Então, ele deve apresentar essa característica. Ele também deve ser compatível com materiais, a gente vai ver mais à frente que alguns compostos, alguns tipos de materiais em contato com lubrificantes, pode ser que ocorra algum problema, como os elastômeros, por exemplo. Então ele deve apresentar compatibilidade com alguns materiais. Ele deve ser de fácil detecção, principalmente esse ponto é muito importante assim, para a questão de grandes instalações, que precisa ser detectado caso exista algum vazamento para evitar a perda de carga completa do sistema, que pode gerar um sobreaquecimento de algum ambiente e tudo mais. Então ele deve ser de fácil detecção, ele não pode ser agressivo ao meio ambiente, voltando para aquela questão do protocolo de Montreal, ele não deve ser agressivo ao meio ambiente, principalmente quanto à preservação da camada de ozônio e ao efeito estufa, e ele deve ser disponível a um custo razoável.
deve haver uma relação entre a disponibilidade comercial e o custo que o refrigerante possui, né? Trazendo agora informações sobre a nomenclatura, essa norma é a que define, a nomenclatura dos refrigerantes, e basicamente temos essa regra. São compostos, a nomenclatura dos refrigerantes são compostos de até 4 algarismos, de acordo com a seguinte regra. O primeiro algarismo da direita, ele tem o número de átomos de flúor na molécula. Já o segundo algarismo, ele tem o número de hidrogênios mais 1. No terceiro, temos o número de átomos de carbono, menos 1. E o quarto é utilizado apenas para designar compostos derivados do hidrocarbonetos não saturados. Então, segue basicamente essa regrinha. Primeiro a molécula de flúor, depois a quantidade de hidrogênio mais 1, depois a quantidade de carbono menos 1. Como alguns exemplos, a gente pode ver aqui. O R134A, ele tem 4 moléculas de flúor, 2 moléculas de hidrogênio, porque é 2 mais 1 dá 3, e 2 moléculas de carbono, porque 2 menos 1 dá 1. Aqui tem outra regra dentro da nomenclatura, que a gente tem 2 moléculas de flúor, não temos nenhum de hidrogênio, aí como aqui a regra tem que somar 1, fica o 12, e temos uma molécula de carbono, que seria menos 1, e aqui ficaria 0. Então a gente não bota R012, a gente só coloca R12. Também temos algumas séries específicas para, por exemplo, aqui, o R117. O R717 significa que é amônia, que possui massa molar 17. Se a gente tivesse R718, a gente teria água, porque a água tem 18 gramas por mol, né? Que é o peso da massa da água. Peso atômico da água, né? Corrigindo. Então, na série 400, a gente tem as misturas não azeotrópicas. Na série 500, a gente tem as misturas azeotrópicas. A 600, compostos orgânicos, e a 700, inorgânicos. Essas misturas azeotrópicas e não azeotrópicas se referem a como a mistura se comporta na transformação de fase, né? Se ela ficar a pressão constante durante a transformação de fase, ela é uma mistura azeotrópica, se não, é uma não azeotrópica. Falando aqui um pouco sobre as propriedades físicas, a gente vai ver mais na frente a comparação dos fluidos refrigerantes dentro do ciclo de compressão a vapor, mas é de grande importância entender que as pressões utilizadas na instalação são fatores determinantes na escolha do refrigerante. O Stokes da Barda, ele fala que quanto maiores pressões de saturação, esses fluidos devem ser utilizados em baixa temperatura de evaporação. E da mesma forma o contrário. Quanto menor a pressão de saturação, maior deve ser a temperatura de evaporação. Nesse caso, a gente tem aqui o R13, o R404A e o R502, utilizando pressões de saturações altas, em baixa temperatura de evaporação. E aqui o R12 e R134A para pressões de saturação mais baixas. A gente pode ver aqui no gráfico que o R13 e o R404A estão lá em cima, né? Pressões muito altas, pressão de saturação muito alta, temperaturas também aqui. O R404A aqui em quase 20 e poucos graus, 25. Já aqui o R12 e o R134, a gente tem eles dois aqui no meio, o R12 e o R134A está aqui no começo, então em pressões mais baixas do que esses outros que a gente falou. Outro ponto extremamente importante que deve ser considerado são as temperaturas limite, que no caso são constituídas pela de evaporação, condensação, e elas também constituem parâmetros que determinam o tipo de refrigerante que vai ser utilizado na instalação. A gente pode dividir eles em 3 faixas. A gente pode dividir eles em faixas baixas, de R3 a R23, médias de R12 a R22 e altas de R11 a R123. Essa tabela aqui mostra algumas propriedades físicas de acordo com o tipo de refrigerante, e a gente pode analisar aqui, como a gente falou, por exemplo, a amônia, o R717, ele tem uma pressão crítica muito maior do que alguns outros. Isso acaba trazendo mais na frente o COP mais elevado. A gente vai poder falar um pouco mais na frente. Vamos fazer agora algumas comparações no ciclo termodinâmico e analisar a influência dos refrigerantes em relação ao desempenho do sistema. Bem, o primeiro exemplo que a gente vai fazer, a gente tem aqui um exemplo resolvido do Cengel, que diz que um refrigerador que utiliza o refrigerante 134A como fluido de trabalho opera nessa pressão entre 0,8 e 0,14 megapascal, né? Também dá aqui a informação da vazão, para a gente determinar então a taxa de remoção de calor e a potência fornecida pelo compressor
e a taxa de rejeição de calor para o ambiente, e também o COP, né? Aqui tem um spoiler, mas a gente vai fazer aqui no ES. Vou demonstrar aqui como é que a gente fez essa conta, esse cálculo. Bem, anotando os dados, né? Que temos a pressão no ponto 1, a pressão no ponto 2 e a vazão. Então, no estado 1 a gente vai ter justamente a pressão, 140 kPa, que dá 0,14 MPa. E o título no ponto 1 seria 1, né? A gente pode ver aqui pelo gráfico que no primeiro estado ele está lá em vapor saturado. Então, o título vai ser 1. Coletando então a entalpia e a entropia com essas informações que a gente sabe que se a gente tiver duas variáveis independentes, a gente consegue encontrar qualquer outra variável. Levando para o estado 2, a gente tem a pressão, que é de 800 kPa, e a gente sabe que é uma compressão isentrópica. Então, a S2 vai ser igual a S1. Com essa informação, a gente consegue determinar então a entalpia do estado 2. Seguindo a mesma lógica, no ponto 3, a gente tem que a pressão no ponto 3 é a mesma pressão no ponto 2. E que nesse ponto 3, o título vai ser igual a zero. Aqui vai ser título de líquido saturado. Então, no ponto 3, a gente tem que a entalpia. A gente pode usar tanto o título quanto a pressão com variáveis independentes. A gente descobre a entalpia. No estado 4, a gente sabe que essa expansão é isentálpica. Então, a entalpia no estado 4 é igual ao do estado 3. Com isso, a gente vai poder determinar agora o QL, o calor removido do sistema, né? E o QH, o calor despejado no sistema. E também o trabalho do compressor. Essas informações eu compilei para esses 4 fluidos refrigerantes diferentes para a gente poder analisar um pouco. Fazendo agora essa análise sobre os resultados obtidos, a gente tem aqui que o R134A apresentou maior COP. E vocês podem perceber que tudo que a gente variou foi apenas o fluido refrigerante. Então, com esse exemplo eu quis mostrar que o fluido refrigerante realmente influencia nas características do circuito termodinâmico. Nesse caso apresentou maior COP, o QL e o QH também foram maiores, ou seja, apresentou uma melhor eficiência, já que o COP é maior no circuito. Então, só a seleção do fluido de trabalho pode aprimorar o desempenho termodinâmico do sistema. Já no exemplo 2, agora, como o livro do Jabado explica, a gente vai operar o sistema com menos 15 e menos 30 graus, considerando essas pressões aqui do sistema como as pressões de saturação de cada fluido. Por isso que agora eu trago as propriedades termodinâmicas dos fluidos aqui na tabela. Só mostrando aqui como a gente realizou, começando novamente pelo 134A. No estado 1 a gente vai ter a primeira temperatura de menos 15 e a pressão vai ser a pressão de saturação. Com isso a gente vai conseguir a entalpia de vaporização e a entropia, né? Dessa forma a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez para o outro. A pressão no estado 3 vai ser a pressão no estado 2 e a gente tem a pressão no estado 3 também, né? Então, visto que a gente tem a temperatura, então a pressão no estado 3 vai ser a pressão de saturação do fluido aqui. A gente pode ver pelo gráfico. Seguindo essa mesma lógica, a gente consegue descobrir o QL, o QH, o W, o trabalho do compressor e o COP. Analisando aqui esses 3 fluidos que eu fiz a simulação, a gente pode ver novamente que a amônia, como eu falei no começo, apresenta um COP mais alto aos demais. Porém, o trabalho específico dela também é bem maior. Isso resulta em vazões muito menores no sistema. Então, o ponto importante que vale ressaltar nesse exemplo é que nós não podemos definir um refrigerante como melhor do que o outro, porque tudo depende da aplicação. Ou seja, nessa aplicação, a pressão da amônia, como a gente pode ver aqui, também é maior do que a do R134A. Ainda é menor do que a do R502, que resultaria, por exemplo, numa espessura na tubulação maior, que acarretaria mais custos e tudo mais. Então, tudo depende da aplicação. Em aplicações que não pudessem ocorrer essa pressão mais alta, seria indicado o R134A.
enquanto em tubulações que isso não é um problema, a gente poderia muito bem escolher a amônia, então o R502, tudo dependendo da aplicação e das pressões e temperaturas envolvidas no sistema. Falando agora sobre segurança na utilização e manuseio dos refrigerantes, da mesma norma que fala da nomenclatura, ele também fala sobre a classificação em relação à toxicidade e inflamabilidade. Essa classificação ela é composta por dois algarismos, sendo o primeiro uma letra maiúscula e o segundo um número de 1 a 3, onde a primeira letra, a letra maiúscula, ela fala sobre a toxicidade. A classe A são compostos cuja toxicidade não foi identificada, enquanto a classe B foram identificadas evidências de toxicidade. Já em questão da inflamabilidade, temos 3 classes, onde a primeira não se observa a propagação de chama do ar a 18 graus Celsius em 1 atm. A segunda, temos que o limite inferior de inflamabilidade superior a 0,10 kg por metro cúbico possui um calorífico, um poder calorífico menor do que 19.000 kJ por quilograma. Isso a 21 graus e pressão atmosférica. Na classe 3, a gente tem uma inflamabilidade elevada, com limite inferior de inflamabilidade inferior a 0,10 kg por metro cúbico e poder calorífico maior do que 19.000 kJ por quilograma a pressão e temperatura constante. Esse laboratório, o Underwriters Laboratory, classifica também os refrigerantes em relação aos efeitos adversos à saúde, propondo 3 grupos de aplicação, né? No caso, o grupo 2, ele consiste de gases ou vapores que em concentração de 1,5 a 1%, que isso equivale a 5.000 a 10.000 ppm, que seria partes por milhão, que para períodos de exposição de aproximadamente meia hora, são letais ou produzem sério distúrbio. É o exemplo da amônia. Como eu falei, a amônia tem algumas vantagens por conta das suas propriedades termodinâmicas, porém a maior desvantagem dela é que ela é tóxica, então meio que limita a sua aplicação no sistema de refrigeração. Já o grupo 5, temos gases ou vapores em concentração de 2 a 20% em volume, que para períodos de exposição de aproximadamente 2 horas são letais ou produzem sérios distúrbios, no caso o R22 e o dióxido de carbono. No grupo 6, temos gases ou vapores que em concentrações de 20% em volume para períodos de exposição de aproximadamente 2 horas não parecem produzir qualquer distúrbio, que é o caso do R12. Também temos essa outra frente de análises, né, que é a Conferência Americana de Higienistas Industriais do Governo, define 2 valores limites para a exposição chamados de TLV, que são os Threshold Limit Values. O TLV-TWA significa Time Weighted Average, que considera uma concentração média ponderada pelo tempo para um dia normal de 8 horas e uma semana de 40 horas, a qual é possível uma exposição continuada que não vai desenvolver os efeitos adversos, ou seja, é uma concentração média máxima para que o trabalhador que seja exposto a 8 horas a 40 horas por semana, é possível ter a exposição sem o desenvolvimento de efeitos adversos. Já no TLV STEL, que significa Short Term Exposure Limit, constitui o limite máximo de concentração a qual é possível uma exposição durante o período de 15 minutos, não mais do que 4 vezes ao dia, sem desenvolvimento de efeitos adversos. No caso, a gente pode perceber que esse TWA ele fala sobre uma exposição mais prolongada, enquanto o STL fala sobre uma exposição em tempos mais curtos. Aqui tem uma tabela que mostra aqui alguns valores de TWA e STL. E bem, chegando aqui ao final da apresentação, a gente tem a questão da compatibilidade com os materiais. Ao longo do circuito frigorífico, o refrigerante entra em contato em materiais diversos, né, sendo importante analisar sua compatibilidade com os mesmos. Nos casos dos metais, os refrigerantes podem ser utilizados com a maioria dos tipos de metais, né, como aço, ferro fundido, latão, cobre, porém há algumas ressalvas. Alguns refrigerantes não podem entrar em contato com alumínio que possui uma maior concentração de zinco, por exemplo. Então, se o seu sistema possui esse tipo de material, é de extrema importância avaliar se vai ocorrer algum problema ou não, né? Qual tipo de refrigerante você vai ter que utilizar. No caso dos elastômeros, os refrigerantes e óleos de lubrificação, ou ambos, podem alterar
significativamente as composições químicas do material. Ou seja, é importante analisar se vale a pena ou se o sistema existe elastômero, qual lubrificante ou refrigerante vai usar do sistema, para que não ocorram fissuras ou contaminação do sistema e tudo mais. No caso dos plásticos e vernizes, o efeito dos refrigerantes sobre os plásticos diminui com a redução de átomos de cloro na molécula. Então, quanto menor o cloro, menor a interferência dele em relação aos plásticos. Já os vernizes é preciso analisar a compatibilidade deles caso a caso, né? Pode ser que ocorra que um verniz não tenha compatibilidade com certo refrigerante, e se fosse, os vernizes são bastante utilizados por exemplo, na questão das bobinas de motores, dos motores trifásicos, de motores elétricos em geral. Então, se for passar algum tipo de refrigeração por lugares que ocorram que tenham esse verniz, é importante avaliar se os fluidos de trabalho, no caso os refrigerantes, vão causar algum problema nesses pontos. Então, concluindo um pouco sobre o que eu quero falar hoje, tudo depende da aplicação. Ou seja, deve-se analisar todas as características do sistema para que seja feita a melhor seleção do fluido refrigerante possível. Analisar as temperaturas de evaporação, temperaturas críticas, pressões de trabalho, tudo isso tem que ser analisado para escolher o melhor refrigerante, porque isso vai resultar na capacidade do sistema. O refrigerante adequado vai trazer um sistema mais eficiente, e um refrigerante mal dimensionado pode trazer problemas tanto de eficiência quanto problemas na instalação, formação de líquido na tubulação e tudo mais. Então, como eu falei, tudo depende da aplicação. E além de propriedades termodinâmicas e propriedades físicas, a gente tem que analisar outros fatores a ser considerados: questão de segurança, questão de impactos ambientais, compatibilidade com os materiais do sistema e o custo de cada tipo de refrigerante. Então, basicamente era isso que a gente tinha para trazer hoje. Muito obrigado e até mais.